as coisas estão muito interligadas, ou seja, há uma tentativa muito clara de desmonte do Estado brasileiro, de desmonte da Previdência Social, de desmonte dos direitos trabalhistas, e isso vai ficando cada vez mais claro para o conjunto da sociedade brasileira, para a classe trabalhadora brasileira, qual foi o real objetivo do golpe que foi dado no Brasil. O real objetivo do golpe é esse desmonte dos direitos, desmonte daquilo que foi conquistado com muitas lutas, com muito sangue, pela maioria da classe trabalhadora, pela maioria do povo brasileiro, e que agora eles estão tentando desmontar. É voltar no tempo, não só antes da Constituição de 88, mas voltar no tempo antes, inclusive, da própria CLT de 1943. A proposta da reforma trabalhista, ou seja, a desconstituição, o desmonte dos direitos do trabalho no Brasil, não é uma proposta isolada. O governo golpista e, portanto, ilegítimo, ataca em várias frentes procurando acabar com os direitos do trabalho no Brasil. Enquanto nós estávamos discutindo na comissão da chamada reforma trabalhista, o governo atravessou e em menos de 48 horas aprovou a lei das terceirizações. As pessoas costumam perguntar, mas afinal, qual é o grande mal da terceirização? São vários problemas que, às vezes, as pessoas não percebem logo que se defrontam com a questão da terceirização. Parece razoável que uma empresa possa contratar outra para fazer um serviço. E hoje pode, a lei já permite, mas tem que ser uma prestação de serviço de uma atividade que a empresa tomadora da mão de obra, tomadora do serviço, ela não tenha como uma das suas principais funções. Quase sempre o que acontece é a terceirização utilizada como uma forma de depreciar o valor do trabalho, reduzir custos e direitos e, do outro lado, dificultar a organização sindical. O que isso significa e por que isso é importante que você tenha essa informação? Primeiro, porque nós teremos muito provavelmente o fim dos concursos públicos com a aprovação dessa proposta, porque as prefeituras do Brasil e os governos estaduais vão poder contratar empresas terceirizadas para fazer determinados serviços, seja na área de educação, seja na área de saúde, seja na área de prestação de qualquer serviço que é feito hoje no serviço público e que deveria ser feito por contratação, por concurso público. E como é que eles pretendem fazer todas estas propostas de mudanças, todas essas maldades com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, retirar, portanto, os direitos conquistados com muita luta, muita organização e muita negociação dos sindicatos no Brasil? Eles pretendem fazer essas modificações justamente enfraquecendo aquele que é o principal instrumento de luta e de organização da classe trabalhadora brasileira, que são os seus sindicatos, as suas federações, as suas centrais sindicais. Os empresários sempre tentaram conter esse movimento reivindicatório de negociação dos trabalhadores. Sempre tentaram evitar que essa organização se consumasse numa perspectiva de conquistas e, ao mesmo tempo, de maior custo para o capital. Na verdade, os trabalhadores conseguiram, em vários segmentos, avançar e criar referência para outros. Um outro aspecto gravíssimo na chamada reforma trabalhista é o chamado regime em tempo parcial. Hoje nós temos o regime de 25 horas. Eles estão ampliando para 30 horas, podendo estender ainda mais 6 horas. Atingindo, portanto, 36 horas e ficando muito próximo da jornada de trabalho por prazo indeterminado. É fácil prever o que vai acontecer. A jornada de trabalho por prazo indeterminado vai perder cada vez mais espaço. Qual é o discurso que vão tentar enganar você nas redes de televisão? De que as pessoas vão poder trabalhar
2 horas, 4 horas, 6 horas ou 8 horas, o que é bom para jovens que querem trabalhar e estudar, o que é bom para pessoas idosas que poderão trabalhar uma parte do seu dia, o que é bom para pessoas que têm outros afazeres ao longo do dia e, portanto, vão poder dividir o seu tempo. Veja, o que está por trás dessa proposta? É que ao invés de eu precisar pagar uma pessoa para trabalhar durante a jornada mensal, portanto pagar todos os seus direitos por mês, eu vou pagar por período em que ela trabalha. Eu vou fazer com que ela possa trabalhar 2 horas, 4 horas e não pagar o salário mensal, pagar pela hora trabalhada. Isso é a chamada jornada parcial. No fundo, o que nós estamos dizendo é que em muito pouco tempo, como já acontece em alguns países que estão sofrendo os ataques do capital em vários países do mundo, vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Uma grande parte dos trabalhadores que hoje estão no mercado formal, na formalidade, na carteira assinada, com essas propostas vão ser trocados por trabalhadores em jornadas parciais. Eu não preciso de você 8 horas por dia, eu preciso de você 2 horas aqui só por dia, ou 4 horas, ou 6 horas, portanto eu vou te pagar durante esse período apenas e não o dia inteiro, a semana toda ou o mês inteiro. Essa é uma das propostas que estão em discussão na reforma trabalhista que vão afetar o dia a dia dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras. Um outro exemplo de mudança da jornada é a chamada jornada intermitente. O que é essa jornada intermitente? Vamos usar o exemplo de um shopping center ou de uma loja do comércio. A pessoa chega às 8 horas da manhã numa loja de um shopping center e começa a preparar aquela loja para receber os clientes. Ela começa limpando a loja, arrumando a vitrine, só que o shopping abre às 10 da manhã. Ela vai começar a atender as pessoas a partir das 10 horas, mas ela já está trabalhando desde as 8 horas da manhã naquele local de trabalho. A proposta que está sendo feita, pasmem, por incrível que pareça, é que a pessoa só comece a receber o salário a partir das 10 horas da manhã. Um dos maiores problemas que nós temos na atual proposta de reforma trabalhista é exatamente a visão de que o negociado pode prevalecer sobre o legislado. Isso, evidentemente, é um debate que para muita gente é jurídico, mas não é. Representa a tentativa já de muitas décadas do empresariado de sabotar a CLT. A CLT que não propicia nenhum privilégio, não dá nenhum tipo de garantia extraordinária, ela garante as condições mínimas de dignidade para o trabalho assalariado e para outras formas de trabalho. Regredir para prevalecer o negociado sobre o legislado significa implodir todo o sistema e estrutura de negociação coletiva que nós construímos às duras penas com a luta dos sindicatos e com a participação fundamental do trabalhador nesse processo. Uma das propostas que as mulheres grávidas ou lactantes, aquelas que estão no período de amamentação, podem trabalhar em locais perigosos ou insalubres, o que hoje não é permitido pela lei. É terminantemente proibido que as mulheres grávidas ou lactantes trabalhem em locais perigosos ou insalubres. Ele está dizendo que isso vai ser possível desde que haja uma autorização médica. Ou seja, imaginem isso na prática, no dia a dia, com uma pessoa grávida ou que está amamentando o seu filho sendo ameaçada pelo médico da empresa de que se ela não aceitar trabalhar e, portanto, abrir mão da sua licença que ela tem de garantia, porque está na lei, ele vai demiti-la ou vai fazer uma ameaça qualquer e basta ele, portanto, dar um atestado de que aquela mulher grávida ou lactante vai poder trabalhar nesse local insalubre, nesse local perigoso. É um absurdo que a gente esteja passando por isso em pleno século XXI no Brasil, e esse é mais um objetivo claro de desmonte da legislação trabalhista feita pelos golpistas. Durante os governos Lula e Dilma, a valorização do salário mínimo e do trabalho em geral fez parte de uma estratégia econômica que precisa ser retomada para que a classe trabalhadora brasileira tenha no horizonte um mercado de trabalho forte, sem terceirização, com
combate à precarização, com o Ministério do Trabalho atuante e equipado para combater os abusos, e de outro lado, políticas que permitam que nós tenhamos outras formas de trabalho, que não só o trabalho assalariado, que sejam produtivos e distribuidores de renda através de políticas públicas, como eu falei, Programa de Aquisição de Alimentos, o PRONAF, e principalmente a estruturação da infraestrutura que é necessária para o país.